Bom, gente, primeiramente, bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer ao professor Egídio, professor Valéria, ao Rico, pelo convite, tendo que essa é uma ótima oportunidade a qual uma organização internacional pode cooperar no desenvolvimento do conhecimento junto com a universidade pública, de forma que nós consigamos progredir nessa área, que é uma área ainda muito pouco explorada na nossa sociedade, que é a área de relações internacionais e defesa. O tema aqui dessa palestra é um tema basicamente sobre a ONU. Só que antes da gente entrar exatamente no que é a ONU, eu entendo que é necessário que nós tenhamos algumas noções de direito internacional, sobretudo noções de teoria de direito internacional, sobre, basicamente, teoria das organizações internacionais. Então, antes de a gente abarcar aqui, entrar exatamente nas instituições, no funcionamento, na estrutura da ONU, nós vamos ver como funciona a teoria das organizações internacionais. Bom, fiz uma pequena apresentação e um resumo que eu vou colocar nessa primeira 1h30. Como alguns aqui já sabem, se eu usar o programa de defesa, eu prefiro o quadro negro, verde e giz. Como não tem como escrever muito aqui, vamos pelo PowerPoint mesmo. Primeiramente, eu dividi essa apresentação em duas grandes partes. A primeira parte vai englobar a teoria das organizações internacionais, vai ter como fundamento aqui o conceito de organizações internacionais, vamos destrinchar esse conceito parte por parte. Agora vamos analisar uma organização internacional como sujeito de direito internacional público. Na segunda parte, nós vamos entrar exatamente na Organização das Nações Unidas. Nós vamos analisar aqui todo o histórico que permeou a criação da ONU, vamos analisar o funcionamento da ONU, vamos analisar aqui a estrutura da ONU, sobretudo no que tange aos órgãos, aos fundos da agência dos programas. Por fim, vamos tentar aqui tirar algumas conclusões sobre o que vai ser falado ao longo da exposição. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de sugerir que nós tentássemos fazer nessa exposição algo bem interativo. Se porventura alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ao longo da exposição, pode interromper, pode fazer pergunta. Vai tentando dialogar aqui, eu acho que vai. Eu também vou fazer algumas perguntas a vocês, então a gente vai dialogando para tentar ficar uma coisa mais palatável. Tá? Vamos lá, cara. Bom, inicialmente, como que a gente poderia classificar ou tentar definir uma organização internacional? Sem querer de primeira vista. Mas alguém tem alguma ideia de como que a gente pode fazer isso? Aqui uma organização internacional se assemelha, como ela funciona, como ela é. O que é uma organização internacional quer? O que é? Um organismo internacional ou nacional, dependendo do estado que ele tiver, a princípio ele não responde por interesse de um estado soberano, ele tem um regimento nacional, porque ele tem que ter uma vinculação com algum estado, mas ele não pode fazer nenhum tipo de interferência em outro estado. Alguém que tem alguma noção de direito? Já tem alguma noção? A qual instituição de direito, termo de direito brasileiro, a gente pode comparar as organizações internacionais? Mais próximo do direito privado. Qual pessoa do direito privado pode comparar uma organização internacional? Uma empresa. Muito mal comparando. É uma pessoa jurídica. É uma organização internacional e muito se assemelha a uma pessoa jurídica. Direito privado. Quem vai construir uma empresa com outra pessoa, quem vai tentar criar uma pessoa jurídica,
tem sempre que ter o quê? O primeiro elemento, a primeira parte do conceito. Essa Constituição, ela pressupõe uma associação de vontade. Se não houver a vontade das partes de se unir, não sai a organização internacional. Só que, das organizações internacionais, deve haver associação voluntária, basicamente de Estado. Porque organizações internacionais também podem fazer parte de organizações internacionais. Basicamente de Estado. A gente vai comentar um pouco sobre isso. É necessário, sobretudo, haver a vontade de associação dos sujeitos envolvidos nessa organização internacional. Bem? E, uma vez, o Guilherme colocou aí, uma vez associados, uma vez juntos, uma vez próximos dessa vontade, essa organização internacional vai ter uma personalidade jurídica própria, uma personalidade jurídica autônoma. Ela vai ter uma vontade própria, uma vontade autônoma, que não vai se confundir com a vontade dos Estados. Os Estados têm uma vontade e a organização internacional tem outra. Não necessariamente há coincidência dela. Por quê? Porque o Estado pode votar contra e aí a resolução, a decisão se aprovada de qualquer maneira. Bem? Só que essa personalidade jurídica, para uma visão mais clássica, mais tradicional e mais pura, é uma personalidade que não é própria. Que é própria, mas não é original. Significa ser própria, mas não é original. E como os primeiros sujeitos de direito internacional foram os Estados, as organizações internacionais só vieram depois, a gente pode dizer que, apesar da personalidade própria, ela é derivada. Ela é derivada, não é original. O original é a personalidade dos Estados. Foram os originários do direito internacional. Foram aqueles que fundaram a ordem do direito internacional lá em Westfália, em 1948. Lá, inicialmente, só os Estados eram sujeitos de direito internacional. A partir de determinado momento, as organizações internacionais começaram a ser consideradas sujeitos de direito internacional. Só que a personalidade delas deriva da atribuição de personalidade que lhes é dada pelo Estado. Por isso eu coloquei ali, personalidade política própria, porém derivada. Bem? Deu mais alguma sugestão aí do próximo slide que pode aparecer? Tem mais outra característica aí que veio na cabeça de alguém agora? Aí, vamos. Não foi não, por exemplo. Tem funcionamento próprio? Tem estrutura própria. Só que antes de a gente chegar ali, você colocou coisa. Vamos tratar numa questão. Que uma vez que essas vontades são associadas, elas se fundem, elas se unem por meio de um tratado internacional. Certo? É muito parecido. Então, uma medida semelhante a um contrato social de empresa. Ela é constituída por um tratado. Os tratados internacionais, para eles poderem ser diferenciados do direito internacional, eles são atribuídos nomes distintos. Imagina que não tem isso para falar em carta, protocolo, convenção, concordata, pacto. Todos são tratados internacionais. Porém, o que os distingue é o valor que é dado aos tratados internacionais. São como se fosse como já pedido o tratado internacional. Aquele tratado internacional que cria uma organização internacional é chamado de carta. Isso não é uma regra, é uma tendência. Antes que alguém levante aqui e fale, mas o Tratado de Assunção e o Mercosul não chama Carta de Assunção. Não é uma regra, mas é uma tendência. Existe a Carta da ONU, a Carta da OEA. Certo? O que acontece? Como eu comentei ali no Chico, que regula a celebração desse tratado é uma convenção, é outro tratado. Foi celebrado lá em 1969 a Convenção sobre o Direito dos Tratados de Viena, ou Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, celebrada em 69 e regula como os tratados
serão celebrados só regula tratados entre Estados. Em 1986, outra Convenção de Viena foi elaborada para regular os trâmites da celebração de tratados entre Estados e organizações internacionais ou entre organizações internacionais. Essa Convenção de Viena de 1986 ainda não entrou em vigor, ainda não obteve o número mínimo de ratificações necessário para poder entrar em vigor. Por isso, para os tratados, para as cartas e fundos das organizações internacionais, o que vale ainda é a Convenção de Viena de 1969, por enquanto, só abarca tratados feitos entre Estados. Bem? Agora a gente já mais ou menos já pode entrar que você falou aqui sobre as regras específicas. Cada organização internacional tem suas regras próprias e específicas. Tá? E essas regras, que a gente pode chamar aqui de competência, elas são colocadas nos tratados internacionais seguindo um princípio. O princípio da subsidiariedade. O princípio é esse. Esse princípio é o seguinte, que uma vez os Estados não tratando daqueles assuntos, ele delega aquela competência a uma organização, a um ente, para que esse ente trate dessa questão por ele. Ele detém a prerrogativa de tratar sobre aquilo, mas se ele não fizer, outra pessoa, outro ente o fará. E esse ente é uma organização internacional. A organização internacional ela é criada sempre sob o respaldo da soberania dos Estados, sempre respeitando a soberania dos Estados, que é o valor máximo direito internacional. Pelo menos o direito internacional que nós conhecemos. O direito internacional vai estar dando. Essa subsidiariedade permite que as organizações internacionais coloquem no seu texto, na sua carta, no seu tratado, toda a capacidade, todas as regras daquilo que a organização internacional vai ser capaz de fazer. Está tudo bem especificado, bem direitinho, igual um contrato social do Brasil. Direitinho. Essas são as competências explícitas, escritas, positivadas. Só que no mundo da teoria, isso é muito bom, né? A organização internacional não pode ir além do que está escrito. Parece uma coisa perfeita, né? Só que quando a gente vai analisar a atuação dia a dia de uma organização internacional, sobretudo a organização internacional tem como objetivo, a gente vai ver, um objetivo tão amplo como a paz e a segurança internacional como é a ONU, você ficar restrito às competências somente do que está escrito é um pouco inviável. É porque o homem é aquele Estado, mas representado por aquele representante apropriado. O homem não é capaz de colocar no papel todas as situações possíveis e imagináveis que podem ocorrer em qualquer sociedade. As pessoas vivendo em sociedade conseguem fazer coisas que a gente menos imagina. No dia a dia, as questões sociais ali, elas vão mudando, então você fica sempre preso àquela regra positivada, àquela regra escrita, isso inviabiliza muito a atuação de uma organização internacional, por exemplo. Por isso que a doutrina, os estudiosos, entendedores de direito internacional, desenvolveram também uma tese, uma teoria, sobre a necessidade da atuação das organizações internacionais para além daquilo que está escrito. As pessoas chamam essa teoria de teoria dos poderes implícitos. Então, o professor Evolve, juiz da Corte Nacional de Justiça, Antônio Augusto Cassado, comenta muito bem isso no livro dele, teoria das organizações internacionais, base desse assunto aqui. Ele diz que essa teoria dos poderes implícitos, são aquelas competências que não estão escritas. Só que essas competências elas não são ilimitadas. Ela tem um limite. O limite é o objeto da organização internacional, o objetivo. Ou seja, a organização internacional poderá atuar fora daquilo das competências escritas, desde que não extrapole o seu objetivo. Limitado é sempre o seu. Então, a gente pode admitir competências tanto escritas
quanto competência não explica isso. Isso é bem importante porque lá no segundo aula a gente vai voltar esse assunto. Uma questão implícita bem importante dentro do aula de aula. Tá? Assim como as organizações internacionais, cada qual tem o seu funcionamento próprio, tem suas competências próprias, elas têm também órgãos que são comuns a todos. Toda organização internacional terá pelo menos esses dois órgãos, pelo menos. Mas a arcaica que ela seja, ela terá dois órgãos. Quais são? A Assembleia Geral. A Assembleia Geral, mal comparando, se equivale a um parlamento nacional. Os estados podem se reunir e discutir de forma colegiada as questões mais atuais sobre as competências das organizações internacionais. E, além da Assembleia Geral, o Secretariado Geral é aquela pessoa que detém o poder executivo, o poder administrativo dentro da organização e lida diretamente com as questões, representa diretamente a organização nacional e lida diretamente com as questões administrativas. Esse Secretariado Geral também vai ser comum a todas as organizações nacionais. Além do mais, além da regra específica, toda organização internacional tem que ter uma sede. Assim como as empresas também têm matriz e filial, a organização internacional tem sede e tem locais onde abrir esse escritório. A ONU tem um escritório aqui no Rio, na Rio. A sede dela não é aqui. Onde fica a sede da ONU? Inclusive um prédio muito bonito que foi projetado para não ter mais. Isso é tudo. Por fim, para terminar o conceito das organizações internacionais. Além de tudo, as organizações internacionais se regem pelo princípio da especialidade. O que significa o princípio da especialidade? Que as organizações internacionais elas são voltadas para um objetivo específico. Toda organização internacional tem um objetivo específico. O caráter delas é instrumental. Elas servem como se fosse um instrumento para se atingir determinado fim. A gente pode pegar aqui o objetivo da ONU, garantir a paz e a segurança internacional. O objetivo da OEA. Qual vai ser o objetivo da OEA? Integração, mas por qual via? Qual via que prepondera ali? A econômica? Não. É a política, né? É viabilizar um conceito político. A OEA tem uma preocupação também da segurança. Garantir a paz e a segurança do hemisfério. A organização do Estado do Ocidente americano. Mercosul. Conceito do Mercosul. Integração econômica. E daí vai vendo que cada organização tem um objetivo específico. Tem um tema. Elas são temáticas. Existe organização internacional postal, e vários outros tipos de organização internacional, sobre saúde, a OMS, vários outros tipos. Vários dos mais diversos temas existem organizações internacionais. Hoje em dia, esses objetivos têm só se multiplicado, uma vez que a complexidade das relações internacionais, com o relevo dos novos temas que vem ganhando depois do final da Guerra Fria, as organizações internacionais só cresce, tende a se complexificar e aumentar o sistema. Bem? Bom, então vamos resumir esse conceito que a gente viu até essa época. As organizações internacionais são, se alguém te perguntar, o que é uma organização internacional? Você vai falar o quê? Elas são uma associação voluntária de Estados ou Estados e organizações internacionais do tempo. O que mais? Constituídas por um tratado internacional. Não existe organização internacional constituída por costume. Elas têm que ser positivadas. Elas são constituídas por um tratado. O que mais? Tem a personalidade jurídica própria. Tem regras
específicas, tem órgãos comuns a todos os organismos internacionais e tem um objetivo próprio, um objetivo específico. Bem? Tendo visto o que é uma organização internacional, eu acho que já dá para a gente entrar no que é a ONU. O que veio se tornar a ONU, como que a gente pode entender bem a ONU. A ONU, antes de entrar exatamente no que é a ONU, vamos analisar aqui uma história. Como que a ONU surgiu, como que a ONU ficou. A ONU não deixa de ser um pilar estruturante da reorganização do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Através da ONU, é que o sistema de poder estadunidense se articulou. Se articulou de uma forma bem inteligente de dominação, que é o direito. A ONU é a principal organização irradiadora do direito internacional. Ela promove vários encontros, ela promove desenvolvimento do direito internacional. E formas de organização do sistema internacional, a ONU é uma novidade. Já existiam outras formas de organização do direito internacional. Como, por exemplo, se a gente for pegar aqui para analisar as relações internacionais contemporâneas, ou o direito internacional contemporâneo, a gente pode colocar como marco inaugural dessa nova ordem que a gente vive, essa nova ordem de direito, essa nova ordem de relações internacionais, a paz de Westfália, em 1648. E foi uma paz celebrada por 2 tratados, que encerrou uma guerra que já durava 30 anos, a guerra que era basicamente civis e protestos, católicos e protestantes, na região litoral de Reinos, do sul da Alemanha e parte da França. A paz de Westfália foi a primeira forma de organização internacional. E daí se irradiou se construiu toda a estrutura a qual o direito internacional repousa hoje. A estrutura, cujo valor maior é a soberania dos Estados. Tanto os Estados são sujeitos originários do direito internacional, tanto que a soberania estatal é sempre respeitada no desenvolvimento do direito internacional. Aqui começou como a gente conhece hoje. Depois, em 1815, a gente já pode retirar da nova reorganização mundial, da guerra napoleônica, a gente já pode começar a retirar uma segunda forma de organização, e essa segunda forma vai influenciar diretamente na ONU, na Constituição da ONU. Essa segunda forma de organização internacional, ela foi pensada como uma conferência no Congresso de Viena, na qual os Estados europeus, basicamente europeus, tinha outros Estados europeus, basicamente os europeus se reuniram, tentaram repensar a Europa, uma vez que na nossa história a Europa sempre foi o centro do mundo, a história desse sistema de defesa da terra, a Europa sempre foi pensada como centro do mundo, durante a Segunda Guerra Mundial. E a partir daí eles queriam reorganizar o poder no mundo partindo da Europa. E quem deu esse livro básico aí de relações internacionais, Henry Kissinger, Thomas, consegue extrair o conceito fundamental retirado daqui do Congresso de Viena. Foi a noção de grandes potências. Esse condomínio super restrito, que hoje cerca o direito internacional, que detém o monopólio do poder da força do direito internacional, essa ideia dos 5 grandes, dos membros permanentes, das 5 grandes potências, já vem aqui. E foi decorrendo de uma santa aliança, os 5 poderes fundamentais da Europa, uma terceira reorganização do sistema internacional, e agora, conforme a gente vai caminhando, vai se aproximando cada vez mais das estruturas que a ONU tem, no pós-Primeira Guerra Mundial, tentou-se reorganizar o mundo a partir de uma organização internacional, que é um avanço tanto. Eles chegaram a um nível de institucionalidade nunca antes atingido. A Sociedade das Nações, ou Liga das Nações,
apesar de ter sua criação, sua carta, num tratado de paz através de paz assinado pela Alemanha, como os aliados vitoriosos, as potências vitoriosas, apesar disso, não são tratados específicos, de fazer parte de todo o processo de rendição da Alemanha. A Sociedade das Nações foi uma boa iniciativa. Foi pensada pelo presidente americano, Woodrow Wilson, em 1914, Só que a Sociedade das Nações foi um projeto embrionário, foi um projeto inovador, só que na prática ele foi, pode dizer assim, que ele praticamente nasceu morto, natimorto. Por quê? Os estados desde aqui já identificaram o óbvio, né, que não existe como direito desconsiderado, não tem como direito desconsiderado político. Por quê? Porque se em matéria de direito, a Sociedade das Nações é uma organização razoável, elogiável, não ter a adesão do país que saiu como grande vitorioso da Primeira Guerra Mundial e, apesar do sentido gramsciano de hegemonia, aquela hegemonia que é consentida por todos os outros, na qual todos reconhecem o seu poder hegemônico, apesar de ele não ter esse poder hegemônico, mas já no pós-Primeira Guerra Mundial deter pioneirismo na produção industrial, já era uma potência econômica do mundo no pós-Primeira Guerra Mundial, apesar de não deter hegemonia, era fundamental que o principal poder econômico do planeta fizesse parte dessa organização internacional, uma vez que ela foi pensada por um presidente africano. Nada mais coerente, né? Só que, na política, a coerência do senso comum não pode ser aplicada. Essa questão de isso é incoerente, isso é ilógico, isso é contraditório, isso sai da nossa cabeça. Esses adjetivos são subjetivos. Cada qual tem um adjetivo que acha mais interessante. Porém, na política internacional, a lógica que rege é uma lógica bem distinta da qual a gente está acostumado. E a Sociedade das Nações, em muito, favoreceu ou contribuiu para o surgimento da ONU. Por quê? Porque a ONU, além de ter aproveitado muito a estrutura jurídica da Sociedade das Nações, aproveitou também as suas instalações, os parques de instalações. Elas chegaram a coexistir durante um ano aproximadamente. Depois, a ONU acabou por suceder de forma definitiva a Sociedade das Nações. Só que ela conseguiu. Qual é o objetivo da Liga das Nações? Não fica com objetivo, não é qualquer. Ela tinha paz e segurança internacional. Né? Depois de uma guerra longa, cansativa, altamente destruidora na Europa, depois de uma guerra dessas proporções, era necessário os países mesmo concordavam, era necessário impor uma paz, era necessário chegar a um ponto comum. Não adiantava os europeus continuarem se matando, da forma como sempre fizeram, certo? Porque a tecnologia estava cada vez maior. Na Primeira Guerra Mundial, novas tecnologias já foram introduzidas, como por exemplo o avião, o submarino. Quer dizer, a guerra se complexificava cada vez mais, não era mais aquele encontro marcado, né? Às vezes, igual a torcida organizada faz hoje, entendeu? Vocês marcam um ponto de encontro para brigar, não é bem por aí. As coisas já foram se tornando cada vez mais perigosas para a comunidade. E a Sociedade das Nações, ela não foi bem sucedida no seu objetivo. Né? Por quê? Porque durante a sua vigência, várias intervenções armadas ocorreram, como por exemplo a Itália na Líbia, o Japão na Manchúria, a revelia da Sociedade Internacional, chegando ao ponto de culminar na Segunda Guerra Mundial.
Com a Liga das Nações, a gente vai ver um pouquinho, o Leandro na conclusão, que colocou um pouco da estrutura dessas nações, como ela funcionar comparado com a da ONU, com uma noção do que mudou um pouco. Mas no início é bom ter essa noção. Essa das nações, ela em muito contribuiu para a formação da ONU. Sobretudo porque, na Liga das Nações, aquela ideia de grandes potências se manteve. Não existia um Conselho de Segurança, não existia um Conselho Executivo. Funcionava nos moldes do atual Conselho de Segurança. Esse Conselho Executivo era composto pelas grandes potências eleitas à época: Itália, França, Grã-Bretanha e Japão. Desde esse momento, o Brasil já pleiteava um assento permanente no Conselho de Segurança. Mas mais uma vez foi votado pelas grandes potências. A gente vai ver aí no tempo. Não sem razão. O Brasil sempre pleiteou como legítimo representante americano, uma vez que os Estados Unidos não aderiram. O Brasil teve participação na Primeira Guerra Mundial e foi excluído pelas potências. E, quando houve a reforma do Conselho Executivo, na tentativa de produção entre os membros permanentes, cogitou-se colocar a Alemanha, aí o Brasil. Aí já mudaram. Ele é demais para mim, certo? E denunciou o Tratado de Versalhes, o Tratado que constituiu a cidadania. Só que a gente vai perceber que a grande diferença desse Conselho Executivo e do Conselho de Segurança é que no Conselho Executivo não havia o veto jurídico. É algo muito relevante. Bom, passado ou iniciada a Segunda Guerra Mundial, o conflito foi se tornando cada vez mais dispendioso, sobretudo porque no início os países do eixo começaram a impor derrotas sucessivas aos aliados. E a Alemanha, que era um país ainda em recuperação da crise provocada pelo pós-Primeira Guerra Mundial, tem essa ideia de que tem um historiador econômico que chama Overy, ele coloca, ele desfaz esse mito, né, de que a Alemanha em pouco tempo recuperou uma capacidade de crime de guerra. Pelo contrário, a Alemanha adotava a estratégia da guerra relâmpago, da Blitzkrieg, porque não tinha capacidade de ficar muito tempo nos conflitos. Com síndrome dos conflitos pragmáticos. O conflito não tinha possibilidade de ficar travando longas batalhas, tentavam terminar a batalha mais rápido. Foram exitosos, mas muito tempo. Conseguiram invadir e tomar a França e, literalmente, ilhar a Grã-Bretanha. Conseguiram isolar a Grã-Bretanha do resto do mundo. Só que, eu coloquei como marco aqui a conferência de Moscou. Mas eu acho que o mais embrionário ainda dessas conferências de Moscou foi um acordo celebrado, um acordo que não foi um tratado internacional, mas foi um acordo entre estadistas, isso foi um acordo de cavalheiro, celebrado entre dois chefes de Estado, entre Winston Churchill e entre Franklin Delano Roosevelt. Esse acordo foi conhecido como Carta do Atlântico. A carta não tem nada a ver com o Tratado de Organização Internacional. Só o nome que é dado a esse documento. Nem sequer Tratado Internacional. Essa Carta do Atlântico de 48 contribuiu em muito, ou permitiu, ou autorizou que os Estados Unidos apoiassem logisticamente, materialmente, a Grã-Bretanha na guerra, não de socorro. A Grã-Bretanha na guerra, porque ao mesmo tempo, na prática, transferiu a hegemonia britânica para a hegemonia estadunidense. Aí, os britânicos se curvaram ao seu irmão mais novo, filho pródigo. Aí eles fizeram a troca do bastão hegemônico. Por quê? Porque logo depois, os Estados Unidos entraram na guerra sob o pretexto dos ataques a Pearl Harbor. Então, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a questão mudou de rumo. É por isso que a importância desse acordo.
Churchill sempre foi um conservador nacionalista, sempre advogou e relutou muito a aceitar essa ajuda explícita, o lend-lease americano, só que se tratava que as coisas vieram. E ali já houve uma concordância que seria feito no mundo. Já havia indício de reorganização do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Essa organização do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, ela passou a ser consertada, passou a ser discutida por mais países, né, ao longo do tempo. E é engraçado isso, né? A gente vai pensando na Segunda Guerra Mundial pela visão colérica, né? Você aprende como se didaticamente os grupos lutaram entre aliados e eixos, né? Quando você aprende no colégio, você sempre fica com um pouco de dúvida em relação ao eixo. E como que um grupo que reunia Japão, Itália e Alemanha conseguia se comunicar? Você imagina, será que existia um general alemão que falava japonês? Né? Ou algum general francês que falava russo? Se você for dividir isso de uma maneira mais ingênua, você vai. Só que a Segunda Guerra Mundial, assim como as outras guerras, elas são divididas assim para facilitar o entendimento. Porque os países não eram amigos, não lutavam lado a lado, batalhas na maioria dos campos. As alianças eram pragmáticas e iam se formando de acordo com a cultura, com a expansão humanitária. Nem sempre estavam lado a lado, lutando com a batalha. Melhor, isso acontecia de maneira menos frequente. Era mais comum que cada um lutasse na sua área específica. E, com a invasão da Alemanha à União Soviética, com o fim do pacto de não agressão, ele rompeu o compromisso que ele tinha assumido com os Estados de não invadir a União Soviética. A União Soviética também entrou nesse eixo contra o inimigo comum, a Alemanha. Esse eixo de três grandes potências, né? Primeiro, os Estados Unidos. Então, a partir dali, foram realizadas conferências com os três chefes de Estado, já pensando no que fazer no mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Isso foi ganhando força à medida que os alemães foram perdendo força a partir da Batalha de Stalingrado. Foram empurrados de volta para o oeste, foram saindo do leste. Com isso, essas conferências estão cada vez mais se complexificando, tratando de assuntos cada vez mais próprios e pertinentes a uma organização internacional. Em 1943 foi realizada a Conferência de Teherã, na qual a questão mais importante foi o dia D, chegar à elaboração, pensar estrategicamente como seria organizado o dia D, que foi a invasão aliada ao continente europeu. O dia D, só para não dizer, foi uma corrida para ver quem chegava primeiro em Berlim. O dia D mostra claramente que não havia coalizão, ou pelo menos aliança nenhuma, entre União Soviética e Estados Unidos. Havia sim uma aliança episódica, né, condicionada a determinados interesses. Por quê? Porque uma vez que os soviéticos começaram a varrer de volta da Alemanha, começaram a empurrar de volta da Alemanha, os Estados Unidos sentiram a necessidade de chegar a Berlim antes dos soviéticos. Aí o plano do Churchill era iniciar o dia D na Grécia, que barrava o que aconteceu, a tomada da Europa Oriental pelo soviético. O grande jogo, a Guerra Fria do século XIX, era o Império Britânico e o Império Russo. E tinha isso na cabeça. A ideia de União Soviética era o inimigo do. E a ideia do Churchill é essa: de barrar a entrada do soviético na Europa, tomada do soviético. Só que os Estados Unidos marcaram esse custo do governo. Porque enquanto na União Soviética morreram aproximadamente 23 milhões de pessoas, os Estados Unidos morreram 400 mil. Imagina o número de vidas que seriam ceifadas se eles ainda adotassem o plano de Churchill. Porque aí haveria um embate direto na União Soviética. Então, eles optaram pela saída mais cômoda, mas menos beligerante,
entraram na Europa pela Normandia e saíram correndo para ver se chegavam onde os sovietas queriam. O fato que não aconteceu, mas ele conseguiu dividir Berlim. Tá? Em 45, né, em fevereiro de 45, foi celebrada a conferência em Yalta, né, com a Ucrânia. Nessa conferência, a questão do veto ficou decidida, haveria veto. A União Soviética concordaria em participar dessa organização internacional. Em junho de 45, foi celebrada a Conferência de São Francisco, a qual a Carta da ONU foi redigida. A Carta da ONU foi redigida lá em 1945. Em agosto, em Potsdam, os três grandes, né, aquela foto famosa, né, aquela foto em aula. Em Potsdam, o Roosevelt tinha morrido. Era o Truman. Em coisa de Potsdam, eles decidiram como ficaria a Alemanha, como ficaria a divisão da Alemanha, informalmente. Eram decisões políticas informais. Tinha tratado internacional da liderança, ainda não tem. Sobre as fronteiras da Alemanha. Tanto que setores nacionalistas da Alemanha ainda reivindiam as fronteiras do Brest e da União Europeia. Em outubro, eu coloquei dia 24 de outubro, no site da ONU, quem pesquisa mais a fundo, sabe que o dia 24 de outubro é o dia da ONU. Por quê? Porque foi o dia que a Carta da ONU entrou em vigor. O que significa isso? Foi o dia em que o requisito necessário para entrar em vigor da Carta da ONU foi atingido. Qual que era esse? A ratificação dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da Carta. Quando os 5 ratificaram, a Carta entrou em vigor. Por isso que, apesar de elaborar escrito lá em junho de 45, ou julho, nessa conferência do governo, apesar de escrito ali, a Carta só entrou em vigor e, de fato, a Carta de São Francisco, ou Carta da ONU, reflete nada mais, nada menos do que esse sistema de poder mundial. Agora sim, emergindo da Segunda Guerra Mundial como potência hegemônica, havia um consenso entre seus pares de que os Estados Unidos era o líder, consenso não só informal, mas também formal, uma vez que em 44, antes até mesmo de terminada a guerra, organizações internacionais foram criadas sob a imagem e semelhança dos Estados Unidos, como o FMI e o Banco Mundial, de acordo com a vontade do secretário de Estado americano, que queria impor um sistema financeiro internacional sobre os outros países, e conseguiu. Quem estuda essa questão de várias mais a fundo, já vê lá o debate, enxerga o debate entre o White, o secretário de Estado americano, e quem entendeu. Você vai, quem representando dentro do com um pilar econômico estabilizado, com a criação do FMI, do Banco Mundial e com a criação do padrão dólar-ouro, uma vez colocado o dólar no centro do sistema monetário internacional, os Estados Unidos puderam articular politicamente uma organização internacional que agradasse que fosse seu gosto. Essa organização internacional é a Organização das Nações Unidas, que surgiu aqui, entrou em vigor aqui em 24 de outubro de 1945. Então, a ONU, ela não surgiu do nada, ela veio num contexto no qual ela foi criada. E, tendo em vista a criação da ONU, vamos analisar aqui o seu funcionamento, como que a ONU funciona. Para analisar o funcionamento da ONU, vamos começar do artigo 1º da Carta, os objetivos. Quais são os objetivos da ONU? A ONU tem o objetivo básico de garantir a paz e a segurança internacional. Ali dá para você arrancar ainda outros, como cooperação internacional, relação amistosa entre os Estados, mas todos envolvendo esse objetivo primário, que é a paz e a segurança internacional. Bem? E a ONU também ela é regida por princípios. Princípios que a doutrina do direito internacional entende que vinculam todos os Estados do sistema internacional, não só os Estados membros da ONU.
ainda que o Estado não seja signatário da Carta da ONU, ele deve seguir esses princípios estipulados pela Carta da ONU, diz a doutrina, os estudiosos, aqueles que entendem e desenvolvem o direito internacional. Dentre os princípios que regem a Carta da ONU, esses princípios então, eles constam no artigo 2º. E esses princípios têm a igualdade soberana entre os Estados e a igualdade formal dos Estados. Os Estados são iguais, né? Palau não tem o mesmo peso dos Estados Unidos. O Brasil não tem o mesmo peso. Não existe igualdade entre os Estados. Igualdade material. A igualdade aqui é jurídica. A igualdade formal. Os Estados são iguais perante a Carta. Esse é um princípio. Não é. Não são. Tanto que existe teoricamente. Mas esse é um princípio que rege as relações internacionais. Essa igualdade é um princípio que decorre do postulado fundamental do direito internacional, da soberania. Bem, um outro princípio é o da não intervenção, também decorrente da soberania. Por quê? Porque uma vez os Estados sendo iguais, não há nenhum Estado que se sobreponha juridicamente sobre o outro. Não existe nenhum ente central, nenhum Estado cosmopolita que detenha o monopólio do poder de coerção. É isso que muita gente chama de anarquia. A anarquia aqui não significa falta de ordem. Significa uma ordenação diferente, sem um poder central que subordine todos os outros. A não intervenção depois disso, uma vez que são todos iguais, um não pode intervir nos assuntos internos do outro. É a princípio. Os princípios são mandados de otimização. Ordem de otimização. A ONU trouxe, como terceiro princípio, uma vedação muito importante que a gente vai analisar aqui hoje, que é a vedação ao uso da força, retirando a guerra como um meio de solução pacífica de controvérsia. Antes da Carta da ONU já havia um documento, como aquele Pacto de Guilherme Relógio, que proibia a guerra como meio de solução de controvérsia. Só que a proibição geral veio com a Carta da ONU. Antes, a guerra era um meio legítimo de solução de controvérsia. Hoje é um meio excepcional, mas antes era um meio legítimo. O terceiro ali pode ser a proteção dos direitos humanos, que sequer consta no artigo 2º, mas no preâmbulo. E a ONU também ela se abstém de definir o que é direitos humanos. Ela também não entra nessa questão. Só que, mais uma vez, ela tem sim essa preocupação humanitária ao defender a proteção dos direitos humanos. Não é porque é uma questão complexa. Tem essa preocupação. E o preâmbulo também tem a crença no direito internacional. A ONU entende que o pensamento mais aqui escola inglesa, mais voltando para o liberal, a ONU entende que o direito internacional é assim uma forma de estabilização das relações entre os Estados e promove a cooperação intensa do direito internacional, dos Estados e do governo político. Entre os países membros da ONU, só uma observação, nem todos os estados do sistema internacional são membros da ONU. A FIFA, que é uma ONG, é uma organização não governamental com fins lucrativos, tem mais membros que a ONU. Todo mundo sabe. A ONU tem hoje 193 membros. Ela considera que tem 51 membros fundadores. Para ela, membros fundadores foram os membros que assinaram uma primeira declaração, uma declaração de conferência de Moscou, de 42, ou aqueles que ratificaram a Carta de São Francisco. A ONU, como ele coloca no seu texto, que o pressuposto para que um país se torne membro é ser amante da paz. Seja lá o pressuposto. As questões mais emotivas assim, não dá para lembrar muito bem. Um país, para que ele possa entrar, ou ratificar, ou aderir
as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, ele não recebe um chamado divino. Vem, talvez, uma coisa de repente, um chamado. Não. Ele manifesta a vontade, uma vez que uma organização internacional é uma associação de vontade. Essa manifestação de vontade, ela vai ser analisada por parte dos procedimentos próprios da Carta, estabelecidos na Carta da ONU. A ONU também tem toda a prerrogativa de decidir, deliberar quem vai ser membro e quem não vai ser também. Quem vai entrar e quem não vai. Para que um país adira à Carta da ONU, o que é necessário? É necessário que o Conselho de Segurança recomende essa entrada à Assembleia Geral. Nessa recomendação existe uma votação na qual cabe veto. E, uma vez aprovada a recomendação vai à Assembleia Geral da ONU, e a Assembleia Geral da ONU vai decidir pelo quórum de 2/3 dos seus membros se aquele país entrará ou não. Não, é o seguinte, a Assembleia Geral não pode vetar. O que ocorreu recentemente foi que a Palestina pediu a entrada. Só que essa entrada ela é sistematicamente vetada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Então a Palestina não conseguiu dessa vez, como uma brecha para pedir. E pouco provavelmente ela vai conseguir. Uma vez que os Estados Unidos, além de ter um rechaço histórico em relação à pesquisa da Palestina como Estado, adotaram uma postura que, uma vez que a Unesco aceitou, a Unesco também é uma organização internacional, aceitou a Palestina como membro, os Estados Unidos cortaram o financiamento da Unesco. Então, as práticas não só jurídicas, como também chega a práticas políticas quase terroristas. Cortar financiamento não é nada desse impacto. Não eliminou o procedimento de entrada, né? Uma vez aprovada a entrada, esse país ele pode sair. Só que ele não pode sair da maneira mais comum. Qual seria a maneira mais comum? Denunciando o tratado da ONU, a Carta da ONU. Ele não pode simplesmente fazer a denúncia do tratado. Não existe a previsão na Carta da ONU. Existe uma previsão de saída, mas pela porta dos fundos, por meio da expulsão. Essa expulsão ocorre quando há reiteradas violações da Carta da ONU. No caso dos Estados Unidos, que violou claramente a Carta da ONU e todos os ditames do direito internacional, para que ele seja expulso da ONU, é necessária a concordância do Conselho de Segurança. Só que é o seguinte, uma vez envolvido no caso, os Estados Unidos estão fora. Né? Só que não existe disposição nenhuma do Conselho de Segurança em expulsar os Estados Unidos da ONU. Mesmo porque também violou para a gente. Não só nesse caso, para outros países. Violações até hoje nenhum país foi expulso. E existe possibilidade da lei da expulsão de suspensão também, quando esse país for algo de expulsão. Vocês não era nem fazer não precisa expulso. Mas a única sanção falando como separar a contrária ao fato de não ter nem levado isso para o Conselho de Segurança. Eu acho que a França deveria de assim. Não. Parece uma questão do Iraque, mas o caso foi o Conselho de Segurança. A mudança foi feita. Só que a França e a Rússia vetaram. Vetaram a intervenção. Eles vetaram, a sua resolução não pôde ser aprovada. Ainda assim, a revelia da resolução do Conselho de Segurança eles invadiram. Tiraram. A ONU não pode tomar nenhum tipo de processo. Aí tá. Esse é o ponto. Aí tá. O
que pode ser feito? Eu posso responder isso na segunda parte da aula. Na segunda parte da aula a gente vai tratar sobre os meios de solução de controvérsias. Então a gente pode entender as várias formas, podem ser finalizados. Pode. Não existe um tribunal. A gente vai ver. Existem vários meios, vários meios de punição. Não existe a vontade política para tanto, mas existe formas jurídicas de sanção. Tudo bem? Bom, aí eu notei como quadro de funcionamento as particularidades, questões mais realmente processuais. O que acontece? Primeiro, a ONU trouxe, ou tentou extinguir, uma prática que era muito comum no século XIX, que era a diplomacia secreta. A aliança dos três imperadores e várias outras alianças antes da Primeira Guerra Mundial foram celebradas sem ninguém saber. Os diplomatas faziam uma função muito mal comparando, mas os espiões sentavam para negociar coisas escuras. E quando saiu a guerra, ninguém imaginava que o país tinha essa defesa. Então, tentou-se com a ONU colocar um fim à diplomacia secreta. Como fazer isso? Assim, o Secretariado-Geral tem, dentro do seu departamento, uma parte na qual todos os tratados internacionais celebrados pelos países membros da ONU são depositados. Então lá ficam todos os tratados internacionais celebrados por membros da ONU. Então a ONU tem, de alguma maneira, como verificar como anda a prática diplomática dos países membros da organização. A segunda é uma previsão do artigo 103, que diz o seguinte: uma vez em contradição qualquer outro tratado internacional com a Carta da ONU, prevalecerá a Carta da ONU. É uma precedência hierárquica, uma precedência jurídica auto-atribuída, que vai contra a doutrina do direito internacional, que entende que entre as fontes primárias do direito internacional, como o elo de tradução, tratado, não há hierarquia. Mas a ONU se atribui essa hierarquia. Tem gente que entende que existe, tem gente que entende que não. Mas a ONU, no nível do argumento de ser uma organização internacional central no sistema internacional, de ser uma organização internacional bem abrangente, de todo número elevado de membros, ela tentou trazer para si essa prerrogativa. Mas é bem de interpretação, pode ser levado. Em relação às imunidades diplomáticas, a ONU, assim como as outras organizações internacionais, em relação aos atos de ofício, aqueles atos escritos ao ofício, a ONU vai ter uma imunidade absoluta, tanto a imunidade à jurisdição quanto a imunidade à execução. Não sei se muita gente já estudou essa questão das imunidades e tal, mas é uma questão muito complexa. Para os estados funciona um pouco diferente. Só que para as organizações internacionais entende-se que uma fonte das imunidades são os tratados constitutivos das organizações internacionais, e o que tiver naqueles tratados é o que vale. Diferente do que propõe nos estados, aqui das organizações internacionais não vale o costume. É aquele costume muito famoso do direito internacional que é entre iguais não há jurisdição. Isso aqui não vale para as organizações internacionais. As imunidades são absolutas, tanto a jurisdição quanto a execução, no que tange aos atos de ofício. O que acontece? Os atos de ofício, eles podem ser divididos em atos de duas formas distintas. Em atos de império e em atos de mera gestão. Nos estados, no que tange aos atos de ofício de mera gestão, essa imunidade à execução foi relativizada. A jurisdição foi relativizada. E os atos de ofício de mera gestão em relação à imunidade à jurisdição, o julgamento, ela foi relativizada. As questões trabalhistas são consideradas atos de mera gestão, atos de ofício, porém de mera gestão. Então, para os estados, como aconteceu no Brasil, no caso paradigmático que foi parado no STF,
1989, a Embaixada da República Democrática da Alemanha não tinha pagado os direitos trabalhistas devidos a uma funcionária brasileira que lá trabalhava. Ela recorreu, a justiça, o caso foi parado no STF, e o STF entendeu que o Estado, na época a República Democrática da Alemanha, poderia sim ser julgada. E a República Democrática também foi julgada, condenada. Só que na mesma sentença, o ministro do STF na época, Francisco Nezek, o treinador do direito internacional hoje, ele colocou que, apesar de haver a relativização da imunidade de jurisdição, aquele Estado não poderia ser julgado. A imunidade de execução não poderia ser executada. A imunidade de execução continuaria absoluta. Mas a relativização em relação ao julgamento houve. Nas organizações internacionais, nem isso aconteceu. Aconteceu um caso semelhante de uma funcionária que trabalhava com a Organização Internacional no Brasil. Essa funcionária não recebeu o direito trabalhista e recorreu à justiça. E aí, isso foi em 2005. E a ministra Ellen Grace, hoje não faz mais parte, né, fazia, a Ellen Grace decidiu que para as organizações internacionais é diferente. Porque se está previsto na carta ou um acordo de sede firmado entre a Organização Internacional e o Estado que vai receber a sede ou o escritório da Organização Internacional, se tiver previsto ali que a imunidade aos atos de ofício ela é absoluta, não se divide os atos de ofício aqui da Organização Internacional, quem era a gestão de é absoluto em todos os sentidos, então não pode nem ser julgado nem ser julgado. Bem, um pouco diferente do Estado, mas esse é um assunto mais complexo aqui. A próxima. A Carta da ONU, nem a Organização Internacional, nem os funcionários, todos vão seguir a mesma lógica. Né? Os acordos de sede são aqueles tratados celebrados entre o Estado e a Organização Internacional que vai receber a alegação daquela Organização Internacional. Existe também na Carta da ONU, estou com muita curiosidade aqui, mas a referência a Estados inimigos, né? Que mostra como a carta é datada. É datada de julho de 45. Porque hoje em dia, a ONU, uma carta que defende tantos direitos humanos, a paz, as nações, cooperação, vai estampar lá Estados Unidos, porque a Alemanha e o Japão, que eram considerados Estados Unidos, deixaram de ser unidos há muito tempo. O Japão é um dos principais financiadores da ONU. Existe também um procedimento que é bem complexo de reforma da Carta da ONU. Muitos doutrinadores dizem que a Carta da ONU é intangível, nunca tocada, raramente reformada. Foi reformada em 63 e dificilmente será reformada novamente. O procedimento também não é um procedimento simples, necessário a aprovação de 2/3 da Assembleia Geral, mas a ratificação interna em cada Estado, pelo menos 2/3 dos Estados-membros da Assembleia Geral. Então, precisa não só a mudança dentro da Assembleia Geral, como dentro dos Estados, que são procedimentos de ratificação, de incorporação dos tratados internacionais, um procedimento longo. No Brasil, o procedimento demora um pouco. Não é nada fácil. Incluindo, necessariamente, a ratificação desse procedimento. Se a gente entrar no site da ONU, a gente pode ver o último ali como mais simples. A Carta da ONU está no artigo 111. A ONU tem 6 idiomas oficiais. Inglês, francês, espanhol, árabe, mandarim. Não à toa a maioria deles são pequenos, firmamente no sentido. Como é que volta? Como é que eu volto? Tendo visto o funcionamento, vai. Não. Agora vai. Mais um. Tendo visto o funcionamento, vamos ver a estrutura da ONU. A estrutura, vou passar de forma. Vou passar alguns mais. O Conselho de Segurança e a Corte Nacional de Justiça, vou deixar para falar na próxima hora e meia. Só comentar aqui os órgãos mais. O primeiro órgão das Nações Unidas é a Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, as votações, a lógica da Assembleia Geral é regida pelo princípio inicialmente difundido por um brasileiro, o Rui Barbosa, na Conferência de Haia, em 1907, e no seu discurso defendeu que os países do sistema internacional tinham que seguir a linha de cada país, o modo seguido a linha da igualdade jurídica dos Estados.
Não poderia haver distinções entre Estados iguais. Distinções jurídicas entre Estados iguais. E a Assembleia Geral da ONU segue essa linha. O princípio não vota. O princípio do Estado. O Estado vota, todos os Estados seguem. A Assembleia Geral da ONU, esse ano, 2012, realizou sua 67ª sessão ordinária. A ONU, a Assembleia Geral, é composta por todos os 193 membros da ONU. É lá na Assembleia Geral, é onde ocorre o debate mais importante, onde o Palau tem direito à voz, tem voto, onde Che Guevara já foi discursar. É o espaço mais democrático da ONU, onde o Yasser Arafat fez um discurso famoso, no qual ele tinha uma irmã do Ramo de Oliveira, na outra ele tinha um INF. Certo? Ali é onde os Estados têm toda ampla liberdade de discussão. A Assembleia Geral tem como competência todos os assuntos da ONU que não sejam assuntos próprios do Conselho de Segurança. Logo, ela tem uma competência residual. Tudo aquilo que tratar de segurança e paz internacional que não seja competência do Conselho de Segurança é a competência da Assembleia Geral. A Assembleia Geral também funciona como um órgão político de solução de controvérsias. Isso foi legal. A Assembleia Geral recentemente aprovou o orçamento do próximo biênio, de mais de 5 bilhões de dólares. Cada Estado contribuindo entre 22% e 0,1% da sua capacidade econômica. E eu destaquei aqui uma previsão especial de mais de 500 bilhões de dólares para 33 missões políticas especiais. Essas missões políticas não estão previstas na Carta da ONU, não são missões de paz, mas são missões semelhantes a que o Kofi Annan fez na Síria recentemente, para tentar apaziguar os ânimos, para tentar mediar a situação do conflito. Já existe a previsão de algo semelhante. O funcionamento da Assembleia Geral é regido por meio de sessões. Essas sessões são anuais, o ordinário, na 67ª, hoje a primeira foi 46, e bem seguida, ou podem ser especiais. Essas especiais, antes de 1950, ela servia tanto para reuniões de caráter emergencial como para caráter comemorativo. Mas em 1950 fizeram distinção, podendo especiais, se de caráter emergencial, com caráter até 24 horas, ou de caráter comemorativo. Nós vamos comemorar a 60 anos da ONU. O presidente da ONU ele é eleito a cada sessão ordinária, podendo ser eleito. A tradição é que o Brasil, que o presidente do Brasil inaugure a Assembleia Geral por meio do discurso, uma vez que o primeiro orador, não da primeira Assembleia, da primeira sessão ordinária da ONU, foi da primeira sessão especial, proferiu o discurso da primeira sessão especial da ONU em 1947, quando ele era presidente da Assembleia Geral. Lá o Oswaldo Aranha fez um discurso e ficou famoso e virou tradição de todo ano o Brasil inaugurar a Assembleia Geral ordinária, Assembleia Geral anual, sessão, por meio do discurso. Esse ano a Dilma foi, permitiu ouvir o órgão de votação dentro da Assembleia Geral, ele segue essa lógica. Para questões relevantes, ele pede 2/3 dos membros presentes. Para outras questões, vai obedecer. As decisões, segundo da Assembleia Geral, são meras recomendações. Elas têm força política, elas podem vir a ser criados costumes, faz uma pressão política e diplomática muito forte, mas ela não tem força jurídica. Ela não obriga os Estados ao seu cumprimento. Reiteradas recomendações da Assembleia Geral, reiteradas decisões, foram contra as ações abusivas do Estado de Israel contra a Palestina. E nenhuma delas foi cumprida, porque não existe obrigatoriedade de cumprimento. Elas não vinculam juridicamente. Um exemplo maior de decisão ou recomendação da Assembleia Geral é a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Sociedade. Essa declaração é um documento muito importante para todo o sistema global de direitos humanos, mas é um documento que não tem força jurídica. O segundo órgão, e
eu elegi aqui, é o ECOSOC, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A composição do ECOSOC é de 54 membros, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 3 anos, que não é o período. A competência, como diz o próprio nome, é para assuntos de desenvolvimento econômico, bem-estar social e direitos humanos, basicamente. O quórum de decisão é de maioria relativa. E o ECOSOC ele estabelece vínculos íntimos com programas, agências e fundos da ONU. Existe um programa, tem um programa, mas uma comissão. Uma comissão muito importante para a gente vinculada ao ECOSOC, que é a CEPAL. Comissão para o Desenvolvimento Econômico da América Latina. Tem sede essencial. O terceiro órgão importante é o Secretariado-Geral. Como eu comentei, o Secretariado-Geral ele tem como competência organizar as questões administrativas da ONU. Ele atua como bom oficiante, como ele tenta prevenir diplomaticamente conflito, ele tem voz no Conselho de Segurança, tem voz no ECOSOC, tem voz na Assembleia Geral, pode discursar. Ele tem todo um papel de mediador, mas a sua competência é restritamente administrativa. Aqui eu elenquei todos os secretários gerais. O secretário-geral é aquele que detém a chefia do secretariado-geral. Eu elenquei todos, que já foram, qual é o banco. A maioria foi reeleita. Do mandato de 5 anos para o para 5. E a escolha desse secretário-geral é dada pelo quórum semelhante ao quórum de entrada dos países na ONU. Qual que é esse quórum necessário? A recomendação do Conselho de Segurança, mais a aprovação de 2/3 da Assembleia Geral. O quarto órgão, e menos importante para a gente, é o Conselho de Tutela, que apesar de suspenso, ele ainda é existente. Ele foi suspenso em 94 porque ele existia para tutelar, para administrar aqueles territórios que estavam na briga para se tornar independente, mas que a ONU entendia que eles não eram capazes de se auto-administrar. Então a ONU exercia um mandato sobre ele, tentando administrar aqueles territórios que estavam em iminência de se tornar independentes. No final da Guerra Fria, década de 90, ele perdeu seu objeto. Essa descolonização perdeu a força que tinha uma vez que a grande maioria dos países se tornaram independentes. Então, a perda do objeto foi suspenso, foi extinto. A Corte de Internacional de Justiça do Conselho de Segurança, não falei para o tratar na hora próxima. A ONU, além dos órgãos, ela tem na sua estrutura agências, fundos, programas e subórgãos. Os que têm as agências são os únicos que detêm personalidade jurídica, que atuam autonomamente. Os fundos e programas estão vinculados intimamente à ONU e pertencem à ONU enquanto pessoas, enquanto sujeitos de direito internacional. Eu coloquei ele, existem organizações internacionais, agências, que são até anteriores à ONU, porém possuem vinculação muito próxima à ONU. A OIT, a União Postal Universal, as outras anteriores, que hoje tem uma ligação próxima. A FMI tem ligação próxima, a União Mundial, a OMC, a maioria das organizações nacionais tem uma relação muito próxima. Até o site tem um organograma que ajuda a entender um pouco como é a vinculação dessas agências e programas aos órgãos. Agora, é importante saber daqui o seguinte: a ONU só tem 6 órgãos. Os outros são programas, fundos, subórgãos, agências. Os programas e fundos que não têm personalidade internacional desenvolvem parcerias com a Assembleia Geral do ECOSOC. E as agências só com a ECOSOC. No Brasil, eu coloquei algumas, estão presentes nos programas, agências, presentes no Brasil. Por exemplo, o NIC, a qual a gente está aqui, é vinculada a um departamento do Secretariado-Geral. É um escritório vinculado ao departamento do Secretariado-Geral. O órgão não tem personalidade jurídica própria. Está vinculado ao Secretariado-Geral da ONU, como se fosse um subórgão, dentro do departamento
de informações públicas do Secretariado. Só para concluir, vamos finalizar essa primeira parte. Se a gente for comparar, a gente critica a ONU. Se a gente for comparar a ONU com outras iniciativas anteriores, com outras organizações internacionais, a gente vai começar a verificar méritos, certos avanços da ONU. Por exemplo, em relação à Sociedade das Nações, a Liga das Nações, o procedimento de entrada de um Estado na ONU, como a gente vê, é bem mais complexo, bem mais difícil. Por quê? Porque requer a recomendação do Conselho de Segurança. Na Sociedade das Nações, bastava a aprovação das peças da Assembleia Geral. Em relação à previsão de retirada, existia na Carta do Tratado de Versalhes a previsão de denúncia. Tanto que o Brasil exerceu essa possibilidade, essa prerrogativa. Como que ele exerce? Ele faz um aviso breve de 1 ano, são 2 anos, um aviso breve de 1 ano, mas ele tem que cumprir com todas as obrigações financeiras, tem que quitar todas as obrigações financeiras que ele tiver naquela organização internacional. Ali, nesse 1 ano, são 2 anos. Em relação à ONU, não existe a previsão de retirada de denúncia da Carta da ONU, só por meio de suspensão ou expulsão. Os órgãos. A gente vê que, na questão institucional, a Assembleia das Nações era bem menos avançada. Ela tinha a Assembleia Geral, o Secretariado, o Conselho Executivo, com 8 membros, sendo 4 permanentes, sem poder de veto. Já a ONU, a gente viu que é bem diferente. Em relação à abrangência, esse Tratado de Versalhes, como tratado, encerrou a rendição, celebrou a rendição da Alemanha, ela tem mais listado, sobretudo depois da não adesão dos Estados Unidos, da ratificação. Já a Carta de São Francisco é um tratado que, devido à sua abrangência, tem presunção de universalidade. É um tratado considerado. Somando isso com a atuação da ONU, com essa primeira vista da ONU, funcionamento, a gente pode concluir. Coloquei de vantagem e desvantagem, mas talvez até a declaração mais correta seria pontos fortes. O que ela tem de vantagem? Se você critica muito a ONU, com ela, pior sem ela. É bem ou mal, a ONU é um fórum de debate das questões internacionais, onde os países podem tentar, pelo menos civilizadamente, dialogar as questões mais importantes. Pode ser que não consigam chegar a um consenso. Isso acontece, faz parte do processo. Aqui existe um fórum adequado para isso. Existe. A ONU tem uma grande abrangência, né? Levado dos países membros, tem países em todos os continentes, é uma combinação de grande abrangência. A ONU fomenta a todo momento a cooperação e o direito internacional. Também isso é muito importante. O direito, ao mesmo tempo que ele reflete as relações de poder, ele é o meio pelo qual os mais fracos têm que reivindicar seus pedidos. A plataforma que o mais fraco pode reivindicar suas necessidades. Então, não dá para desconsiderar completamente o direito internacional. Só que a desvantagem acaba caindo no óbvio, né? Se você for analisar uma forma mais detida, uma apuração, você vai ver que ela ainda reflete a ordem mundial que vai ser a Guerra Mundial. Uma vez que o mundo, em 1945, era um, e o mundo, em 2013, é totalmente outro. Mas a ONU ainda mantém toda a estrutura de 45. Então, o procedimento de reforma é muito difícil e poucas vezes ela foi informada. Existe uma coisa que a gente vai discutir na próxima aula, que é o uso abusivo do veto pelos membros permanentes do Conselho de Segurança. Aí, abusivo aqui também vai ser um pouco subjetivo. A gente vai discutir um pouco. E o óbvio exprime a ordem hegemônica estadunidense. Não sei se isso é bom ou ruim, depende do ponto de vista. E a eficácia das ações da ONU ela é sempre restrita pelos interesses das grandes potências. Quem já viu aqui o documentário do Sérgio Vieira de Mello, é interessantíssimo, A Caminho de Bagdá, enquanto a vida e a atuação dele enquanto funcionário de uma organização internacional, cuidado, gente, ele não era funcionário público brasileiro, né? Não era funcionário do Estado brasileiro. Ele era um brasileiro a serviço de uma organização internacional.
funcionário, mas é um funcionário que exerceu as suas competências com grande mérito. Teve uma atuação reconhecida no mundo. Quem assiste esse documentário, apesar de ser um documentário, todo documentário, né? Muito romântico, né? Sempre exaltando o personagem principal, e muito retrato a combatividade desse funcionário da ONU, que tentou sempre resolver os conflitos por meio do diálogo, no meio da aproximação, da tentativa de diminuição das diferenças entre as pessoas. Só que ele mesmo reconhece no documentário que a eficácia das ações da ONU, elas só conseguem atingir um nível satisfatório porque não existe o interesse das grandes potências por trás. Porque ele foi morto acidentalmente numa missão da ONU para tentar apaziguar ou corrigir seria o termo, para tentar apaziguar uma violação clara do direito internacional que foi quebrada em 2003. Se tivesse os Estados Unidos respeitado o direito internacional, talvez tivesse feito. Tá? Então, por isso que a gente vai deixar essa segunda parte agora, deixar essa conclusão, para a gente poder começar a segunda parte, a partir desse ponto. Agora a gente vai analisar o conceito de segurança mais a fundo e a Constituição da Justiça. E a relação que os dois têm com o direito internacional. Certo? Nós vamos dar um intervalo protocolar aí, quantos minutos? Quantos minutos? 20? Aí depois a gente retoma. Aí hoje vamos ver.